Bem, oi a todos. Vamos organizar esse cabelo aqui porque acabo de pentear esse cabelo e vamos lá. Esse é o primeiro capítulo que eu gravo em português. Desde que eu comecei esse projeto, eu sempre gravo em espanhol e tô começando a gravar em inglês, ainda que seja um inglês arcaico, um inglês bastante primário. Eu tô gravando em inglês também, e essa é a primeira vez que eu gravo. Por que eu gravo em português? E esse provavelmente seja o primeiro capítulo do ano de 2026, assim que feliz ano novo a todo mundo. Eu tô gravando por conta da minha mãe. A minha mãe botou o meu canal em casa, na cozinha, e mandou a foto pra mim. E ela disse, não tô entendendo nada. Minha mãe só fala português. Todo mundo sabe que eu sou lusoparlante e eu sou brasileiro, né? Então, vamos ao capítulo 49, se não me engano, da Caries, a Era da Transição, da Digitalização da Consciência Humana. Eu não posso falar diretamente para a senhora amanhã, mas esse capítulo é para você, tá bom? Então, a digitalização a gente está transferindo toda a nossa informação sensorial para que as máquinas... Isso aqui é um colchão, tá, gente? Eu tô gravando na sala da minha casa, tô com a casa, eu moro em Marbella, então aqui é o colchão. E é o único lugar que eu tenho pra deixar ele, assim que ele vai ficar aí. A gente tá transferindo cada pensamento para as nossas máquinas. O que são essas máquinas? Os telefones, certo? E a transição da digitalização da consciência humana. Estamos digitalizando, passando para seres inanimados a experiência humana. Ok? Então a gente está fazendo isso. Então eu comecei a escrever sobre isso. Eu escrevo sobre isso. Eu estudo isso. Eu leio sobre isso. É um hobby. Eu não faço porque eu estudo. Eu faço porque eu sou vendedor. Então eu faço porque eu gosto. Porque para mim é importante observar, certo? E as implicações que a minha cultura tem. Eu sou brasileiro, sou latino. Dentro desse processo da nova história da humanidade. Certo? Então vamos lá, esse capítulo é dedicado à minha mãe, pelo esforço e dedicação que presta à humanidade, amando-me como ser humano e educando-me de uma maneira saudável e digna. Né? Quero desejar a todos perseverança em seus objetivos. Agora vamos falar do que tem que a gente falar. A gente vai falar das dores emocionais e por que custa tanto respeitar a dor do outro. Este capítulo está dedicado à minha mãe, né? Que é a primeira instituição de amor que eu conheci na Terra. Ou seja, o que é isso? Quando a gente está falando de transição da consciência humana para seres inanimados, os seres humanos são instituições, a gente dá dignidade a tudo que a gente toca. Se você prestar atenção nos desenhos animados e tudo isso, a maioria das coisas a gente está humanizando. Né? Você vê a galinha pintadinha, Peppa Pig, a gente está humanizando essas coisas, certo? Então a gente dá dignidade a tudo que a gente toca. A primeira história de amor que a gente tem no planeta Terra são nossos pais. A gente só conhece a realidade através deles. Tudo que nossos pais falarem é lei. Né? E a homenagem à minha mãe é porque dentro da odisseia da minha existência planetária, da atualização do meu trauma, né? Quando você termina de ver quem você é, você tem que agradecer a seus pais por tudo que ele te deu. Porque nenhum ser vivo, nenhum organismo vivo vai poder escapar daquilo que ele é, da sua verdadeira natureza. Olha eu aqui. Certo? Olha eu aqui. Querendo ou não, essa é a verdadeira natureza do meu ser. Eu podia andar o planeta inteiro, mas eu tô aqui. Porque eu também tomei uma decisão. Então, nossos pais são a primeira instituição de amor que nós temos. Né? Bem ou mal, pior ou ruim ou bom, é a primeira coisa que a gente entende. Certo? Então isso é super importante. Por que eu digo de maneira saudável? Porque dentro de tudo que poderia ter acontecido dentro do Brasil da década de 90, o maior medo dos meus pais, dos meus tios, é que a gente não terminasse sendo um criminoso. Né?
Porque é muito fácil você cair, muito mais ainda, hoje pior. Eu sou de família de professores, minha tia é professora, minhas primas são professoras. Então o maior medo, realmente, era que nós... Porque é uma possibilidade real, né? Quando você precisa construir o seu eu, a sua identidade, passa por esse crivo, certo? E você tem que saber quais são os símbolos que você foi... você foi dado, quais foram esses símbolos, né? Então vamos lá. Primeira instituição de amor. A experiência observada pela minha mãe, né? E como ela começou a lidar com seus traumas, para mim foi muito importante. Porque hoje, é a primeira vez, eu levo trabalhando com minha mãe. Eu deixei de ver minha mãe da maneira que eu gostaria que ela fosse e comecei a ver minha mãe como ela é de verdade. E aceitar os seres humanos como eles são. Ninguém vai ser o que você quer, porque você mesmo tem um grande trabalho para ser o que você quer. Imagine um outro ser humano que você não controla. Isso é a grande dificuldade, né? E por isso, né, os pais são um mundo cheio de trauma que tem que lidar e levar nas costas os seus traumas para que você possa chegar nesse planeta e ter um mínimo de saúde. Porque a vida da minha mãe nunca foi fácil. Nunca foi fácil. E minha mãe, ela buscava aprovações e seres e indivíduos que nunca aprovaram ela. A minha aconteceu a mesma coisa comigo. Porque eu sempre busquei a aprovação dela. Ela nunca me aprovou. Eu busquei a aprovação de outros seres humanos, que também nunca me aprovaram. Aí eu fui entender que quem tem que me aprovar sou eu, não é ninguém. Não é ninguém. Não é ninguém que tem que me aprovar. Eu tenho que me aprovar. Mas eu tive que passar pelo processo e entender que só eu sou digno do meu amor. E ninguém mais vai me amar como eu me amo. Ninguém vai me cuidar como eu me cuido. Sempre que eu entenda que eu tenho responsabilidade comigo. Sabe onde foi entender isso? Quando eu fui olhar para o passado e me lembrei da minha mãe dentro de casa, no Natal, com meu irmão doente, pintando a casa, limpando a casa. Uma casa muito pequena, muito humilde, porém cheia de dignidade, porque ela trabalhou para que ela, primeiramente, em primeiro lugar, tivesse um espaço saudável. E seus filhos também. Vê o que é que eu falo da experiência saudável? Hoje, quando eu, por exemplo, eu tô na minha casa, tô com o colchão aqui, mas minha casa tá limpa, hoje eu tive dia livre. Minha casa tá limpa, arrumada, minha casa é pequenininha, mas tá arrumada, tá limpa. Você entendeu? Porque eu vi isso. São informações emocionais, sensoriais que você vê. Certo? Isso não tem a ver com ninguém, não. Tem a ver comigo. Porque eu tomei essa decisão. Né? Tudo bem. Né? A maneira mais saudável, porque aceitar que eu tenho mais ferramentas para lidar com situações que ela não tem e tive que tomar o controle dessas situações para poder levar o relacionamento com a minha mãe a outro nível. Né? Então, dentro desse contexto, a história de vida que eu escolhi me levou a entender que eu tenho mais ferramentas. Que eu tenho mais ferramentas que meus pais tiveram para lidar com situações mais dramáticas, para lidar com situações mais complexas e para lidar com situações muito mais ambíguas. Então eu tive que ver isso e tomar o controle, né? Então, dentro desse contexto, eu tomei o controle e comecei a lidar com essa situação de uma maneira mais saudável. A maneira mais saudável não tem nada mais saudável do que você aceitar o presente como ele é. A realidade é essa. A coisa mais dura é aceitar a realidade como ela é. Tipo, a coisa mais dura que tem é a gente aceitar a realidade como ela é. É duríssimo. Porque cada ser humano agora mesmo está passando um trauma. E está criando uma realidade que gostaria de viver e não está onde... Eu vivi isso durante mais de 20 anos da minha vida.
Então, quando você aceita o que você tem, você pode caminhar. Sem aceitar o que você tem, você não pode caminhar. Então, dentro desse contexto, já que a gente está digitalizando tudo, o seu telefone sabe mais de você do que você mesmo. O seu telefone sabe quando você vai repetir um padrão comportamental. O seu telefone sabe quando você vai voltar a errar. O seu telefone sabe quando você vai ter desejo sexual, sabe o que você gosta. Então, eu vendo isso não me parece justo que um ser inanimado tenha mais conhecimento sobre a minha realidade que eu mesmo e que eu não tome o controle para ter um relacionamento saudável com minha mãe. Foi aí que eu tomei o controle para poder caminhar. Né? Esse é o primeiro vídeo do ano. Eu tenho que melhorar a iluminação, mas eu falo em português porque eu escrevo em espanhol, né? Eu escrevo em espanhol. Porque como eu escrevo todos os canais, ou seja, todos os capítulos em espanhol, eu escrevo em espanhol e depois vou traduzindo, né, em português. Né? Quando a gente não vê nossos pais como eles são, a gente recebe dos nossos pais algo que eu chamo de... Isto cria uma emoção que eu chamo de resíduo compulsório. Todas as nossas emoções estão fermentando dentro da gente e criando realidade de uma maneira subjetiva, condutual, constante. Certo? Esse resíduo compulsório, quando você não para observar, por exemplo, eu sou muito caprichoso. Sempre fui muito caprichoso. E eu continuo sendo e você sempre é isso. Quando eu não paro para ver por que eu sou isso, eu parei para ver isso tem raiz na minha infância. Certo? E eu cometo erros com esse comportamento. Cometo erro. Então eu chamo isso de resíduo compulsório porque isso vai marcar a sua realidade, vai marcar como você se relaciona com outros seres humanos. O seu aparelho, ele sabe como você é com isso. E a gente chama de gatilho porque há alguma coisa ativa esse comportamento, certo? E você não se dá conta porque você faz. Comecei a entender isso. Comecei a ver e botei um nome. Eu coloquei esse nome, resíduo compulsório. Né? Porque o tempo passa, ele vai estar ali e vai cobrar essa atitude de você no tempo. Você vai ser você. O objetivo é que você se veja. Eu não estou dizendo que você é bom, né, mal, né, ruim, né, bonito. Não, isso é secundário, é derivativo, isso não importa. Mas que você tem que se ver dentro dos seus atos, porque essa realidade de você se observar é o que vai marcar a sua existência. Literalmente. Certo? E ninguém te conta essas coisas. Ninguém te conta. Então, esse vídeo é para que minha mãe possa ver. Eu vou continuar gravando em inglês. Eu não gravo esse canal para ter relevância no YouTube em uma plataforma. Realmente eu me dedico a outra coisa. Mas eu faço porque eu gosto desse tema. E para mim é super importante. Né? Mãe, te amo. Isso foi, não tenho que dizer em português, Acárias, a era do capitalismo de vigilância. Beijo. 13 minutos de conversa.